Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, capítulo 2, Sankhya Yoga. A gente parou no verso 47. No 47 era onde Krishna tinha uma grande... Nesse verso existia uma grande definição da palavra, do entendimento sobre Karma Yoga. E a primeira coisa que o Yogi, a primeira coisa que o Karma Yogi, a primeira coisa que o Bhakti Yogi, a primeira coisa que o devoto tem que ter em mente é que eu não estou no controle. Eu não estou no controle de nada. A única coisa que eu tenho é uma certa autonomia, uma certa escolha, um certo livre-arbítrio com relação à ação. Eu posso fazer ação, eu não posso fazer ação. Então a ação, uma vez tendo sido feita, o que advém dela, que é o resultado, não compete a mim. Não compete a mim controlar, eu não tenho uma gerência sobre esse resultado. Então, frente às ações e ao recebimento do resultado das ações, eu tenho essa mentalidade, essa ideia, eu me situo nesse yoga. No yoga do entendimento de que eu não estou no controle, no yoga do entendimento de que, apesar do meu desejo, existe uma vontade superior ao meu desejo, existe uma ordem superior ao meu desejo. Então o Karma Yogi, ele tem que ter uma mente preparada em dois momentos na ação. Aquele momento onde você faz a ação ela tem que ser feita de uma forma adequada, a ação feita da maneira correta, ação feita na intensidade correta, na direção correta, pelo tempo correto. Essa é a maneira como tem que ser feita a ação. Então, no momento da ação, a mentalidade do Karma Yogi é de oferenda, é de oferecimento, é de gratidão, é de reconhecimento, é de sabendo que eu estou em busca do resultado dessa ação, senão eu não fazia a ação. Mas eu também me dou o direito de, durante o momento da ação, utilizar isso como instrumento de yoga, fazendo dessa ação um oferecimento a Ishvara, um oferecimento a Krishna, fazendo com que a ação não fique unicamente isolada, não fique unicamente limitada pelo meu desejo, mas por aquela ação eu consiga também elevar a consciência dentro de um propósito superior. Não quer dizer que o propósito superior vai anular o meu desejo, mas na verdade o meu desejo está vinculado a uma gratidão, um oferecimento e um reconhecimento. Então no momento da ação, quando a ação está sendo feita, isso é chamado dentro de Karma Yoga, como Arpana Buddhi, ou seja, uma mente que tem atitude de oferenda. Arpana é oferecimento. Então a mente com atitude de oferecimento. Então o momento da ação, Arpana Buddhi. Agora, depois da ação feita, vem o resultado. Esse resultado, quando eu recebo, ele pode ser mais do que eu queria, menos do que eu queria, pode ser o que eu queria, pode ser nada do que eu queria. Independente do resultado, eu consigo perceber que ali existe a ordem, ali existe a vontade de Deus, que não está me dando necessariamente o que eu quero, não está me dando necessariamente aquilo que é compatível com o meu desejo, mas está me dando aquilo que é necessário para o meu aprendizado, para o meu amadurecimento. Independente do resultado, você tem que ter essa mentalidade. Essa mentalidade, no momento em que se recebe o resultado da ação, é chamada de Prasada Buddhi. Normalmente a gente conhece prasada como o alimento que a gente come no templo. Então, vou tomar prasada. Todo mundo já fica oriçado, alvoroçado, né? A hora da prasada. Então, mas na verdade, prasada quer dizer uma bênção, uma misericórdia. É um alimento espiritual também, mas também tem outras acepções. Qual é a mentalidade do yogi? Eu faço a ação. Quando o resultado vem, aquilo que eu recebo é prasada.
Porque o momento da ação foi o momento de oferecimento. Então o momento do resultado, o momento do recebimento do resultado, é o momento que vem a misericórdia, vem aquela bênção, que vem para mim, para que eu possa ter um amadurecimento, para que eu possa ter um instrumento para continuar reconhecendo a ordem de Krishna, a ordem de Brahman em todo esse universo. Esse exercício de Arpana Buddhi, no momento da ação eu faço como oferecimento. E Prasada Buddhi, no momento do resultado eu recebo como uma bênção. Isso é chamado de Karma Yoga. Isso vai fazer com que a pressão dos seus apegos e aversões seja diminuída, seja minimizada, ao ponto de você ter uma estabilidade maior na sua mente para lidar com as circunstâncias. E essa mente vai ser capaz de se aprofundar no assunto de Vedanta. Não aquela mente que reage, não aquela mente que está sucumbindo aos desejos, que está passando pelo Dharma em nome daquilo que quer. Essa mente não é capaz de entender Vedanta ao ponto de fazer uma transformação. Somente essa mente que é capaz de focar, de ser estável frente às circunstâncias, é que é capaz de ter um pensamento claro, um pensamento reflexivo, um pensamento profundo. Então, esse exercício ele é diário. Quantas ações a gente faz por dia? Quantos verbos a gente pratica por dia? A gente come, a gente dorme, a gente trabalha, a gente cuida do filho, a gente anda, a gente cuida do corpo. Todas essas ações, elas são feitas como um ato de oferecimento, como um ato de vínculo, um ato de união, um ato de yoga. Muitas vezes a gente entende yoga só como aquele momento em que a gente senta para meditar. A gente entende yoga só como aquele exercício que a gente faz respiratório. Isso não é yoga, isso é instrumento para yoga. Então o yoga é aquilo que você faz por detrás de toda a ação que esteja dentro do Dharma. Krishna teve essa preocupação de estabelecer o Dharma, aquilo que é a ação adequada. Uma vez estabelecendo em Arjuna, Arjuna compreendendo o que é a ação adequada, Krishna fala para Arjuna ir além. Agora pega esse Dharma e faça yoga. Pega esse Dharma e pratique esse Dharma com uma atitude de oferecimento. Então, Karma Yoga é uma atitude por detrás da ação em que eu consigo reconhecer uma ordem superior ao meu desejo. Eu consigo entender que aquela ação que eu faço é a parte que me cabe no universo, é a parte com a qual eu contribuo. Às vezes, uma vez, um sapateiro chegou para Martinho Lutero e falou assim: eu sou só um sapateiro, como é que eu posso servir a Deus? Aí Martinho Lutero falou: faça um bom sapato e venda por um preço justo. É só isso, você já está servindo a Deus. Então, às vezes a gente fica pensando, porque vai ter uma grande missão para eu fazer nesse mundo, vai ter uma hora que vai surgir para mim algum propósito maior na minha vida, mas enquanto o propósito maior não surge, propósitos menores, ações cotidianas têm que ser permeadas pelo yoga. As ações que eu faço no meu dia a dia, grandes ou pequenas, com pouca relevância ou com grande relevância, todas essas ações têm o mesmo peso quando elas estão no âmbito espiritual. Todas essas ações, elas têm o mesmo resultado quando a mente por detrás da ação tem uma atitude de oferecimento. Prabhupada mesmo falou isso, que não existe diferença entre aquele que está varrendo o templo, aquele que está cuidando do filho e aquele que está dando uma aula, quando todos eles estão em yoga. Todos eles têm o mesmo peso. Tendo sinceridade, tendo esse reconhecimento, tendo essa atitude de oferenda, essa atitude devotada que permeia a ação, isso é chamado yoga. Então, essa definição de Karma Yoga foi dada. Karma Yoga é aquilo que é a ponte entre as duas margens. Muitas vezes a gente fala, até num tom pejorativo, nada a ver, eu sou muito caído, eu sou uma pessoa que não tem capacidade para isso e tal. Mas Karma Yoga é aquilo que vai fazer com que o seu real seja o ideal. Ele é a ponte entre essas duas pontas. Então esse exercício constante, muitas vezes a gente limita a ideia de Karma Yoga. A gente tem uma ideia muito limitada de Karma Yoga, que a Karma Yoga é sempre estar oferecendo ação a Krishna.
Isso é muita coisa, mas não é tudo que abrange, que contempla o significado de Karma Yoga. Karma Yoga é quando eu tenho a capacidade de estar lúcido perante as adversidades. Quando na minha mente surge um pensamento de raiva, de inveja, um pensamento limitador, eu tenho a capacidade de levar luz, tenho capacidade de refletir sobre aquilo e fazer diferente. Então, aos poucos, eu vou desatando os grantas, os nós, os paradigmas que me levam a reagir, que me levam a perder a minha paz, que me levam a perder a minha lucidez, que colocam o meu intelecto numa área de sombra. Então, Karma Yoga é a capacidade que o indivíduo tem de constantemente, frequentemente, frente a todas as dualidades, trazer o conhecimento à tona, levar o conhecimento à tona para colocar ele para analisar aquela ação que anteriormente você sempre respondeu de acordo com o seu modelo de paradigma que foi construído a partir da ignorância do eu. Então, a partir daquele momento, tudo aquilo que você fazia de uma forma automática e que te prendia ao mundo passa a ser agora avaliada, passa a ser agora analisada, de modo que, se necessário, você comece a exercitar de uma forma diferente, para que aos poucos a sua mente tenha autonomia para estar bem com ela mesma e não na necessidade dos objetos. Então, Karma Yoga é isso. Não é. É todo o conceito de Karma Yoga, na verdade. A capacidade que eu tenho de frequentemente ter um ato de vigilância dentro de mim, onde eu faço pesar o conhecimento que eu aprendi na aula de Vedanta, de quinta à noite, de terça-feira à noite. Eu faço aquilo que eu aprendi naquele momento isolado da semana, se valer para todo o meu dia, para todos os meus momentos, através dessa atitude reflexiva. Então, Krishna vai falar. Yoga star kuru karmani Samgam tyakva dhanam jaya Siddhya siddhyo samo bhutva Samatvam yoga uchate. Então, é Kuru Karmani Yoga Sta. Yoga Sta, Kuru Karmani. Yoga Sta. Sta é a raiz verbal permanecer, estar. Então, permanecido em yoga, situado em yoga, Kuru Karmani. Faça as ações. Quais ações são essas? As ações que são adequadas, as ações que competem a você na sociedade, na família, no trabalho, no templo, na igreja, na sinagoga. Toda a sua esfera de atuação é chamado de Dharma. Então, essas ações que você sempre fez e nunca vai deixar de fazer enquanto corporificado, essas mesmas ações, Yoga faça situado em Yoga. Faça com essa atitude por detrás da ação de oferecimento, de reconhecimento, de gratidão, de uma maneira que você não seja limitado por aquilo que você quer, mas que aquilo que você faz e aquilo que você obtém sejam instrumentos de elevação consciencial. Você consegue extrair da ação um momento de reflexão. Você consegue extrair do resultado um momento de reflexão. Esse momento aqui, Kuru Karmani, faça as ações, das ações, é um momento onde aquilo que foi dito em teoria pode ser agora constatado na prática. Se não existe essa aplicação do yoga por detrás da ação, é difícil uma pessoa, de uma hora para outra, do nada, ficar livre dos seus apegos e aversões. De uma hora para outra, ela acorda iluminada. Isso não vai acontecer. Quando a gente pratica Karma Yoga, quando a gente pratica yoga, a gente tem que estar acostumado a pequenos ganhos. Você pode ter um ano de prática sincera, adequada e bem orientada. Assim, a prática é essa. Sincera, adequada e bem orientada. E constante. Você vai poder fazer um inventário de todas as suas... fazer um inventário de todos os seus recursos psicológicos, de todas as suas limitações,
E aí depois de um ano, dentro dessa prática, você faz de novo. Você vai dizer, eu não sou a mesma pessoa. Eu posso dizer que em relação a mim mesmo, ao meu eu de um ano atrás, eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes. Eu sou uma pessoa que hoje tem mais foco. Eu sou uma pessoa hoje que não tem mais tanta apurrinhação quando uma coisa me contradiz. Eu sou uma pessoa que hoje consegue lidar muito melhor com a crítica. E lidar com a crítica nem é tão difícil. Difícil mesmo lidar com o elogio. Ai, que aula boa, cara. Que aula boa. Nossa, você toca muito bem. É muito mais fácil você lidar com a crítica em relação ao elogio. Porque o elogio te entorpece. O elogio ali, ele te cega, muito mais do que a crítica. Então, você pode ver que depois de um certo tempo de prática, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai constatar que a sua mente ela se torna mais estável frente a situações que anteriormente roubavam a sua paz. Se isso não está acontecendo, se depois de um tempo de prática isso não está acontecendo, pode ser que alguma coisa você esteja fazendo errado. Ainda tem inveja, ainda faz fofoca, você ainda critica, você ainda tem uma mentalidade de lamentação, pode ser que dentro do seu yoga você esteja deixando passar alguma reflexão necessária. Então, Krishna fala para Arjuna, Yoga está kuru karmani, faça as ações situado em yoga. Sangam tyaktva dhananjaya, ó Dhananjaya, ó conquistador de riquezas. De que maneira? Sangam tyaktva, abandonando o apego, tendo abandonado o apego. Como é que essa palavra sanga, ela vem da raiz ga, quer dizer ir. E o sam quer dizer junto. Então quando eu falo sanga, quer dizer ir junto. Então é uma palavra que se traduz para apego, associação. Quando a gente fala assim, sadhu sanga, quer dizer que você vai junto com o sábio. A gente traduz como associação com o sábio, né? A companhia de um sábio. Satsanga, associação com a verdade, conhecimento de Vedanta, um conhecimento espiritual. Então, abandonando sanga, abandonando esse apego que você faz, esse apego que te dirige para o resultado da ação, esse apego que te compele a fazer a ação. Um problema. Muitas vezes a gente acha que Karma Yoga é fazer a ação sem desejo. Isso não existe. Não existe ação sem desejo. As ações voluntárias elas são precedidas por um sankalpa, uma ideia. Isso seria bom. Com o tempo, aquela ideia vai ganhando força dentro de você e se transforma em kama, desejo. E o desejo nada mais é do que uma pressão para a ação. Então, quando você age de uma forma voluntária, consciente, quer dizer que por detrás daquela ação existe um desejo. Então não existe um ser humano sem desejo nesse mundo. Agora, o que pode existir, que está dentro da ideia de yoga, que Krishna diz aqui, é um ser humano que tem desejos, mas está livre da prisão do desejo. Então eu faço uma ação porque eu quero alguma coisa que a ação vai me dar. Eu trabalho, eu estudo, eu estou estudando para passar por um concurso. Mas quando eu vou fazer a prova do concurso, é óbvio que eu quero passar. É o meu desejo passar, senão eu não estudava e não me inscrevia no concurso. Mas eu tenho a capacidade de não estar preso ao meu desejo. Porque uma vez que o meu desejo ele é satisfeito, cria em mim um estado mental de agitação para o lado da exaltação. Uma vez que o meu desejo não é satisfeito, cria em mim um estado mental de agitação para o lado da lamentação. Então, para ter uma mente que não vive nos pares de contraste, para ter uma mente que é estável, equânime, é necessário que se abandone esse apego. O apego é a dependência ao fruto da ação para ser feliz. Você tem que saber, eu não dependo do fruto da ação para ser feliz, para ser completo. Eu dependo do fruto da ação para manter o meu corpo, para obter uma situação mais confortável, mas não quer dizer que, uma vez não obtendo aquele resultado, eu vou ser uma pessoa infeliz. Eu vou ser uma pessoa que não é feliz comigo mesmo, não está confortável comigo mesmo. Eu sou confortável comigo mesmo, eu sou feliz, mas obtendo essa ação, eu vou ter aqui um ganho, vou ter aqui um mais conforto, vou ter uma facilidade maior. Não é errado a gente buscar para a nossa vida aquilo que a gente considera o melhor. Mas a gente tem que entender que nem sempre aquilo que a gente busca vai vir do jeito que a gente quer e no momento que a gente quer. Sabendo disso, a gente então abandona esse apego, essa compulsão pelo resultado.
Então, abandonando esse apego, Kuru Karmani, faça as ações situado em yoga. Situado em yoga quer dizer que você vai fazer a ação com toda essa compreensão por detrás que está sendo falado aqui. Essa compreensão por detrás, ela vai acompanhar todas as suas ações no dia a dia. Então, e aí, Bhutva, se tornando sama, equânime, frente aqui, Siddhi Asiddhya. Siddhi Asiddhi. Asiddhyo, Siddhi Asiddhyo é o acusativo plural. Dual. Então você se torna equânime, você se torna o mesmo, frente a Siddhi Asiddhi, ou seja, aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Aquilo que você considera sucesso, aquilo que você considera fracasso. Krishna daqui está remodelando o conceito de sucesso. Normalmente, a palavra sucesso ela tem um significado aqui nesse mundo, aqui nesse plano material. Eu tenho um desejo, eu faço uma ação, eu obtenho aquilo que eu quero. Sucesso. Eu tenho um desejo, eu faço uma ação, eu não obtenho aquilo que eu quero. Fracasso. Krishna está dizendo que está ampliando o conceito de sucesso e ele está falando, quando você faz as ações, tendo por detrás da mesma essa consciência de oferecimento, de vínculo, de yoga, de união, nessa equanimidade, você tem a capacidade de ter uma mente mais focada. Quando recebe aquilo que você quer, quando recebe aquilo que você não quer. Você tem a capacidade por detrás de estar percebendo que existe ali uma realidade superior, existe uma vontade superior, existe uma ordem superior ao meu desejo. Então aquilo que eu faço e aquilo que eu recebo são instrumentos para que eu possa consolidar essa percepção dentro de mim. Então, é aquela coisa. Você olha para o universo lá fora, o que você vê? O que isso te remete? Qual é o significado que você extrai disso? Muitas pessoas vão olhar uma obra de arte e não vão ter apreciação por essa obra de arte. Vão olhar e vão falar que pintura esquisita, que coisa diferente e tudo. E outras vão olhar para essa obra de arte e vão conseguir extrair dali toda a emoção que o artista usou e imprimiu naquela peça. Então ela consegue se vincular ao artista, entrar na emoção do artista. Então Karma Yoga é um ensaio, é um começo para que você possa estar vinculado às emoções desse artista. Que você possa estar ali alinhado com a natureza desse ser maior, que é Deus, que é Krishna. Então, tornando-se equânime frente ao fracasso, frente ao o sucesso. O conceito de sucesso que Krishna está dando é que, enquanto o fracasso ou o sucesso estão vinculados somente ao resultado da ação, ele está falando que o sucesso, ele é, na verdade, vinculado ao momento da ação. Se você faz a ação do jeito que você tem que fazer, e com essa atitude elevada, já é o sucesso. Já é o sucesso. Se vem aquilo que você queria como resultado, aí é só um plus. Para o yogin, é só um plus. Mas o sucesso dele mesmo estava em fazer a ação do jeito que tinha que ser feita com essa atitude de oferecimento. Esse é o sucesso do yoga. Sucesso material, tudo bem, é ótimo, vamos atrás, vamos correr atrás, mas que isso não seja ali a nossa única direção, o nosso único propósito. Então, se tornando equânime frente ao sucesso e fracasso, abandonando o apego, faça as ações situado em yoga. Aí Krishna dá a definição de yoga. Uchyate disse que é samatvam yoga, que yoga é samatvam. Essa sama é equanimidade, no inglês lá, a mesma palavra que foi dar o same. E ela tem um prefixo, um sufixo ali que é o tva, TVA. Tem o M também, mas o M não faz parte do sufixo, é só a marca declinativa. Esse TVA, quando ele está assimilado ao substantivo, ele está dando ali uma ideia, uma característica de essencialidade, ou seja, essa equanimidade, ela não é uma coisa fingida, ela não é uma coisa que você tem só no aspecto físico, mas é uma coisa também que você tem tanto no aspecto físico, no aspecto dhamma, quanto no aspecto mental, o aspecto interno, chama. Então, quando uma pessoa, frente a diferentes ações, ela consegue se manter estável psicologicamente, é dito que ela é equânime. Ela é sama tvam. Então, o tvam, então, estabelece essa condição
de realização, que a gente costuma falar. Realização, de que isso que a pessoa pratica é uma coisa que está no seu DNA. É uma coisa assimilada, é incorporada como hábito. Então, samatvam, é dito que yoga é o estado de ser essencialmente equânime.